fizeram uma mutação genética no ser humano e, através de uma organização do ar do humano, o humano começou a se expressar. A arte de pensar é a arte de viver. Seja bem-vindo ao nosso canal em mais um podcast, onde nós iremos trabalhar para que você possa despertar e expandir a sua consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos trabalhar um tema muito importante, ainda mais para a atualidade. Nós vamos falar sobre a arte de pensar. Nós estamos vivendo nesse momento uma das maiores revoluções da história da humanidade. Eu compararia essa revolução com o mesmo efeito que há séculos atrás, ou milênios atrás, o homem começou a escrever. O humano, ele teve várias revoluções durante o seu trajeto de vida, durante a sua passagem na humanidade. A primeira grande mudança foi quando seres extraterrestres fizeram uma mutação genética no ser humano e, através de uma organização do ar do humano, o humano começou a se expressar. Então, naquela época foi alterado o pulmão, as cordas vocais, a própria boca, o céu da boca e as narinas, para que você pudesse comunicar. E também houve uma grande transformação genética na questão da audição, com a construção das orelhas e assim por diante. Essa talvez seja, ainda hoje, a maior evolução humana e talvez não teremos uma outra desse tamanho, pois foi através da comunicação que o humano começou a desenvolver técnicas. Ou melhor, foi através da comunicação, quando ele começou a exprimir, a expressar palavras, que o humano começou a ter criatividade, começou a pensar. E foi graças a essa técnica, a essa mutação genética, que o humano começou a desenvolver ferramentas como o machadinho, o arco e flecha, a cesta, até chegar à revolução agrícola. E depois ainda, com a arte de escrever, e o desenvolvimento do papel, eles começaram a colocar a sua cultura, o seu pensamento, começou a transmitir para os seus descendentes técnicas e mais técnicas, a tal ponto que no século XV, Gutenberg desenvolveu a tipografia. E a tipografia foi, sem dúvida, uma das grandes revoluções culturais da humanidade e do pensamento humano. Foi a partir de Gutenberg que começou a transmitir o conhecimento de uma forma mais coletiva, através dos livros. Porque até então, antes, só tinha conhecimento aqueles que eram da alta elite, da aristocracia, ou então aqueles que eram do clero. Então, com a tipografia de Gutenberg e com isso a impressão dos livros, começou uma grande revolução da comunicação na humanidade. Logo em seguida, já no século XIX, o surgimento da fotografia, depois o telégrafo, até que nós chegamos à rádio e finalmente ao cinema. Já no século XX, a televisão foi sem dúvida um grande transmissor de massa do conhecimento. E isso começou a produzir o que nós chamamos de uma mente coletiva, um pensamento coletivo da humanidade. A televisão no início era praticamente um conteúdo que você não tinha como ficar mudando de canais, não tinha controle remoto, Você não ia ficar toda hora levantando para trocar de canal. Então você tinha que assistir comercial, tinha que assistir tudo. Até que nos anos 80 do século passado, surgiu o que nós chamamos de controle remoto. E isso foi uma mudança muito grande. E com o controle remoto, surgiu a era, por exemplo, dos videocassetes. E isso permitiu às pessoas a quererem definir o que eles querem assistir. Mas a revolução foi continuando e já na década de 90 surgiu a internet. Mas, desde os anos 30, começou o que nós chamamos de início da inteligência artificial. Só que no início, a inteligência artificial não tinha processadores que conseguiam fazer grandes números de algoritmos
para gerar um pensamento, para gerar conhecimento. Quando Steve Jobs, ele praticamente lançou o primeiro smartphone, aí obrigou a indústria da tecnologia a aumentar ainda mais os seus processadores, diminuindo o seu tamanho do chip, e aumentar, e também um grande crescimento do que nós chamamos de nuvens, onde fica armazenados os dados. Tudo isso fez com que cada vez mais os seres humanos começassem a transmitir o seu conhecimento para o smartphone, principalmente através das redes sociais, e toda essa informação foi coletando, toda essa informação foi sendo guardada, criando um grande algoritmo, e é aí que nasce um problema ou uma solução para a humanidade. Eu não acredito que a internet, a inteligência artificial, vai eliminar o humano, em hipótese alguma. Ao contrário, a inteligência artificial é uma grande possibilidade para a humanidade conseguir sair da maternidade. Porque todo conhecimento, se você pegar todo o conhecimento da humanidade, pega de Einstein, de Newton, de Tesla, todos os grandes gênios da humanidade, somar tudo, não passa de um grão de areia diante do conhecimento que ainda nós temos que aprender, que temos que adquirir. A inteligência artificial, talvez daqui a uns 100 anos, nós vamos conseguir sair de um grão de areia para um montoado de areia. Talvez depois de 2000 anos, mais ou menos, talvez o conhecimento da humanidade atinja o tamanho de uma praia. E isso nós estamos falando só de uma pequena praia, de uma pequena baía, Por quê? Se você for pegar o conhecimento do universo, do cosmos, teríamos que juntar todas as praias do universo. E olha que o conhecimento do humano ainda não passa de um grão de areia. E a inteligência artificial está fazendo algo que é fundamental. Pela primeira vez na história da humanidade, a inteligência passa a ser uma commodity. Antes, a inteligência estava restrita a um pequeno grupo de pessoas que eram da elite. Pessoas que tinham uma melhor educação, que tinham uma família. Mas a inteligência artificial também pode ser um grande problema para a humanidade. E um grande problema para você. Por quê? A inteligência artificial, ela traz tudo pronto para você. Mas aquele que tem a capacidade, a arte de pensar, ele continuará tendo existência. Já se você simplesmente deixar de pensar, você passará cada vez mais a se tornar um verdadeiro zumbi, uma pessoa que vai ser controlada por aqueles que querem comandar o mundo. Portanto, a arte de pensar é fundamental para que você continue a viver nesse planeta. Porque só haverá espaço a esse planeta aos pensadores, aquelas pessoas que conseguem pensar. Vamos analisar um pouco o que é o pensar. Quando o humano começou a se comunicar, começou a falar e começou a ouvir o outro, começou a ter o quê? Uma criação de algoritmos. E no primeiro momento, o humano começou a fazer figuras nas cavernas. Depois foi evoluindo até que surgiu a palavra. Um conjunto de símbolos que faz com que cada vez que você pense numa palavra, gera automaticamente na sua mente um pensamento. Se eu falar para você, por exemplo, maçã, nesse exato momento a sua mente já cria a imagem da maçã. Portanto, o pensamento é quem cria a imagem, a imaginação. E a imaginação é a semente que gera a sua realidade. Portanto, a arte de pensar, o pensamento, é o responsável para que você possa criar a sua realidade. A mecânica quântica já fala disso. Tanto é assim que no mundo subatômico, no campo unificado, quem que faz a criação da realidade é o observador. O observador, que nós poderíamos chamar de consciência sua,
é que transforma algo que é simplesmente ondas, frequências, em partículas. Se você pegar uma música, por exemplo, conforme a música vai tocando, um conjunto de musicalidade, um conjunto de estrofes, palavras que você vai escutando na música, frequências, isso vai mudando o seu pensamento. E é esse pensamento que vai criar o que nós chamamos de imaginação, fundamental para que você possa praticar a arte de pensar. E isso não é de hoje. Quando Jesus, por exemplo, falava do reino dos céus, ele estava falando disso. Ele estava exatamente falando que você precisa atingir o reino dos céus, que é o mundo subatômico. Porque ele mesmo falava, o reino dos céus está dentro e não fora. Está dentro do átomo, no mundo quântico. E tanto é assim que próprio Buda, quando ficou 40 dias e 40 noites em posição de yoga embaixo de uma árvore, ao atingir o estado de iluminação, que ele chamou de Nirvana, o que ele fez? Ele se tornou consciente e por isso, tanto Jesus como Buda, Pitágoras e outros grandes, Platão, quando fala do mundo das ideias, todos eles estão falando da mesma coisa. Para você ter existência, você precisa pensar, ter consciência. E é esta a arte da vida. A arte de existir, ela passa pela arte de pensar. E nós, na Metacosmo, trabalhamos muito a questão da inteligência natural. Por quê? Nós somos o resultado de experiências vivenciadas por milênios. Todos os nossos antepassados fazem parte da sua genética, do seu genoma. O seu DNA, que é a sua inteligência natural, é muito superior ao que nós chamamos de inteligência artificial. E olha que só temos 2 fitas e 4 bases nitrogenadas, a citosina, a adenina, a timina, a guanina. Essas 4 bases nitrogenadas é que criam as proteínas, que são os algoritmos que fazem que você gere através do pensamento, faça com que seu DNA expanda, cresça. E olha que o humano, com tudo que ele já fez até hoje, só utilizou 3% do seu DNA. E com a inteligência artificial, talvez a gente consiga expandir o nosso DNA de 3 para 4, até 6%. Olha o quanto que nós temos ainda para evoluir. Mas só vai continuar tendo existência na humanidade aqueles que aprenderem a usar a inteligência natural, que é a arte de pensar, que é a arte de você criar a sua própria realidade, porque quem é o observador do mundo subatômico? É a sua consciência, é o seu espírito, é o eu sou. O eu sou é a sua consciência. Portanto, a arte de pensar é a arte de viver. E se você quer continuar a viver, e como o próprio Mestre Jesus dizia, eu quero que vocês tenham vida, mas vida em abundância, para que você possa ter prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde e ser feliz. Você vai precisar aprender a pensar. E aqui nós falamos sempre do pensar além da caixa. Pensar fora da caixa. E esse é o principal trabalho daqui para frente. E é por isso que a Metacosmo vai investir pesado em fazer com que você volte a pensar, que nós possamos ter novos filósofos, novos pensadores, novos mestres, mas não para dominar o mundo, e sim para construir um mundo bem melhor. Porque o primeiro passo para nós construirmos um mundo bem melhor é você começar a praticar a arte de pensar. Por isso, eu convido você a participar da Metacosmo. Se inscreva no nosso canal. Toda semana iremos fazer um podcast e todas as quartas-feiras nós iremos publicar. Cada vez mais, quanto mais conhecimento você adquirir, mais você começa a evoluir o seu DNA. E esta talvez seja uma das principais terapias para que você possa conseguir sobreviver, ou melhor,
viver em abundância num novo mundo que se apresenta, com todas as novas tecnologias, como é o caso da inteligência artificial. Gostaria de agradecer novamente pela sua atenção e o que eu desejo que você, através desse conhecimento, você cada vez mais seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.